Qualquer um que tenha assistido os primeiros episódios do anime de Black Clover deve ter notado uma característica muito peculiar no Asta, que é basicamente a incapacidade que ele tem de falar sem gritar. E não tem como não notar, porque ele grita tanto que te deixa surdo, né? E não importa a situação que esteja acontecendo ali no momento, ele praticamente berra de uma forma muito chata em todas as falas dele. Isso foi motivo, inclusive, de muita gente dropar do anime logo no primeiro episódio, mas existem alguns motivos do porquê isso acontece. Então hoje eu vou contar pra vocês o porquê o Asta grita tanto na obra. Uma das principais características do Asta durante a história de Black Clover, além da persistência e dos músculos que ele desenvolve depois, né, ao longo da história, é a incrível potência vocal que ele tem, que é maior do que a minha, inclusive, porque a minha voz é alta, hein? Principalmente nos primeiros episódios do anime, né, em que todas as falas dele ele tá gritando. E pelo menos pra mim, teve momentos que essa dinâmica dele ficou tão cansativa que eu quase dropei da obra, gente. Inclusive, muita gente acabou desistindo de assistir o anime porque não suportou os berros que ele dava. E se você veio parar nesse vídeo exatamente por causa disso, eu já vou te dar uma dica logo de cara, que não demora muito pra esse berreiro todo diminuir. Então aguenta firme aí, porque o comecinho pode ser chato, mas realmente vale muito a pena, porque depois melhora. Só que existem alguns motivos pelo qual ele só fala gritando aí nesse início. O primeiro e o mais comentado é o fato de que o dublador dele, né, o Gakuto Kajiwara, tá ali no comecinho da carreira dele, não tem lá muita experiência com isso, e eu acredito que isso pode ter influenciado um pouco, tá? Já que o Asta foi o primeiro protagonista que ele dublou na vida dele e tal. Mas a verdade é que se você for ler um mangá, você vai descobrir que em todas essas mesmas falas, o Asta tá gritando desesperadamente o tempo todo. E como é que a gente sabe disso? Basicamente pelos balões da fala, né? E também pelas fontes que são usadas ali no texto, que às vezes tá meio espichada, serrilhada e tal, que é pra demonstrar um grito. Mas mais do que uma inexperiência do dublador, né, a causa principal disso tá na personalidade propriamente dita do Asta, porque essa dinâmica de falar gritando é um traço da personalidade dele. Pode ser que o Gakuto não tenha conseguido medir bem ali o quão estridente esses gritos iam ser. Pode ser o caso, mas ele basicamente adaptou o mangá que já tava gritando ali, né? Só que a diferença é que no mangá a gente não tem o áudio, que vai deixar a gente surdo que nem no anime. Mas então, por que o Asta tem essa característica de ficar gritando assim? A verdade é que a própria história de vida dele pode dar pra gente algumas pistas de como a infância dele e a falta de capacidade de usar magia, né? Em um mundo em que tudo é magia, fez com que ele tenha aí uma personalidade com transtornos, né, ou pelo menos traços de transtornos de ansiedade e também de hiperatividade. Uma das características que mostram essa questão da hiperatividade é o excesso de energia, né? Que a pessoa que tem isso demonstra em tudo que faz o tempo todo. Você vê que uma criança que tem transtorno de hiperatividade não para quieta, né? E é uma energia que vai muito além do comum, porque enquanto qualquer pessoa normal fica exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente, ao longo de um dia corrido, cheio de problemas, ou depois de fazer muito esforço físico, a pessoa que é hiperativa, principalmente na infância e na juventude, acabam não tendo aí esse cansaço, né? Eles continuam sempre ali em movimento e eles também não têm noção do perigo das coisas e ficam completamente inquietas o tempo todo, justamente porque o cérebro delas tem uma ausência de três funções no lóbulo frontal. A função que é responsável pela inibição, a que é responsável pela organização e a que é responsável pela modulação das respostas. E é justamente isso que a gente enxerga no Asta ao longo do desenvolvimento dele, né? Conforme ele vai envelhecendo e vai passando por várias experiências dentro do campo de batalha ou então na vida pessoal dele, tudo isso vai fazendo com que ele vá ficando mais contido, justamente porque ele começa a aprender a ter essa modulação sozinho, mas ainda assim a gente vê muito esse traço nele. Claro que ele aprende de uma forma mais difícil, né? Mas é algo que é intrínseco a ele, né? Não tem o que ele fazer, porque o cérebro de uma pessoa com hiperatividade apresenta uma impulsividade descontrolada que leva ela a fazer coisas arriscadas sem nem pensar na probabilidade de se machucar ou então até de correr riscos. E o Asta agiu nesse impulso de atacar o tempo inteiro e ir pra cima e tal, sem pensar numa estratégia, ou então analisar as dezenas
dezenas, né, de coisas, muitas vezes desde o começo da história. E quando a gente tem essa energia de sobra, né, esse cérebro ele tá o tempo todo recebendo uma descarga elétrica que não para um segundo. Então a gente tem essa tendência de falar alto, principalmente nos momentos de tensão, que podem ser desde um combate contra um inimigo poderoso, quanto um fora, né, da freira que você é apaixonado, mas que basicamente é uma freira, por isso ela vai te dar um fora. Então isso traz tensão para ele e aí ele fica com a voz altíssima. E vocês podem notar, né, que isso afeta tanto o Asta que ele simplesmente não consegue se conter mesmo com a irmã Lily dando milhares de foras nele. E cada vez que isso acontece, a mente dele entra num modo de ansiedade que acaba se ligando com algumas outras coisas que ele já passou na vida dele, que eu vou falar disso já já, e que faz com que ele tente, de forma cada vez mais enérgica, cada vez menos comedida, tentar de novo e de novo. E vamos combinar, se tem uma coisa que é arriscado e perigoso é dar em cima de uma freira, né, gente? Já pensou a probabilidade de você ir pro inferno e Deus te julgar quando você morrer? Eu não queria estar na pele dele, não. E se a gente analisar logo o comecinho da obra, em que o padre tá lá com o Yuno e o Asta bebezinho dentro da cesta, lembram? A gente consegue confirmar ainda mais que o Asta tem um transtorno de hiperatividade, já que um dos sintomas disso é exatamente o sono agitado, né? Quem é hiperativo tem um sono muito inquieto, sabe? Se mexe muito, é um dos traços, na verdade, junto com vários, né? Mas do sono, se mexe muito enquanto tá dormindo, fala durante o sono, fica movimentando os membros do corpo, principalmente as pernas, e é exatamente isso que a obra mostra pra gente. Um bebê Asta que age exatamente dessa forma, né? A ponto do padre não só comentar isso, sobre a diferença de como o Yuno era calminho e tranquilo ali dormindo e o Asta era super agitado, como no fato dele acabar até tomando um chute na cara do Asta, né, que tava se mexendo ali de forma super excessiva. Agora, só a hiperatividade não é o suficiente pra gente poder justificar a quantidade de gritos aterrorizantes que ele dá o tempo todo, só que, somado a isso, a gente tem o principal agravante, né, que é o fato do Asta ter um transtorno de ansiedade muito nítido, causado primeiro pelo fato dele ser um órfão abandonado em uma igreja, né, logo ali depois do seu nascimento, então ele não conheceu a mãe e ele cresceu achando que ele tinha sido ali rejeitado, né, por ela. E o fato dele ser diferente de todos os outros moradores do universo em que ele está inserido. A questão de ter se sentido rejeitado por ter sido, né, deixado ali em um orfanato quando ele era bebê, fez ele crescer com a necessidade de ser aceito e de buscar a aprovação das pessoas que estavam ao redor dele de uma forma até desesperadora, eu diria, né? E fez com que o cérebro dele interpretasse que se ele falasse mais alto que todo mundo, ele ia conseguir atrair mais a atenção das pessoas para ele, né? Ser o foco ali das atenções, e isso poderia fazer com que ele se sentisse mais importante, mais amado. Então, essa foi a forma como ele buscou preencher esse vazio que esse sentimento de rejeição causou dentro dele, e acaba sendo aí uma busca incessante para que ele seja aceito pelo grupo que ele está inserido, que, como é feito de muitas crianças também órfãs, acaba fazendo ali com que ele não receba toda essa atenção que ele precisa para preencher esse vazio dentro dele, e que faz com que ele arranje ferramentas para tentar se sobressair e ser visto mais do que os outros, na expectativa de ser acolhido. Só que conforme ele vai crescendo e vai descobrindo como ele é diferente de todo mundo, né, de todo ser daquele universo, pelo fato dele ter sido o único ali a crescer sem um pingo de magia, fez com que esse sentimento de rejeição acabasse se agravando ainda mais, porque a galera lá do orfanato pode até não ter sido tão cruel, né? Mas eles tiveram ali um pouco de preconceito. E a gente vê crianças que cresceram ali com ele falando que ele devia parar de tentar. A gente vê o padre duvidando dele, do sonho dele. E isso vai ficando cada vez mais pesado quando a gente aumenta essa esfera de convívio do Asta e percebe esse preconceito que ele sofre, né, dos outros moradores da vila também onde ele mora. E o quanto isso acentua, deixa mais forte ainda, né, esse sentimento de rejeição, que é maior quando ele vai para a capital tentar entrar para os Cavaleiros Mágicos. E lá todo mundo olha para ele
poder e fala o que esse cara tá querendo fazer aqui. Inclusive na batalha lá que ele faz, ele passa muito por isso. Você imagina você ser uma criança que cresceu sendo ridicularizada por ser órfã, plebeu, né? Por não ter magia ali por todos os moradores da vila. E você ser uma criança que foi abandonada até então pela sua mãe. Todo mundo tem um mínimo de magia e você não. Até as pessoas com menos magia têm magia e você não. As próprias pessoas que criaram você ou que conviveram com você por anos e anos olharem pra você expressando assim com olhares, comentários indiretos ou então pelas costas que você é um fracasso. Você vai chegar na adolescência com a necessidade de provar pra todo mundo que você consegue, que você não é nada disso que as pessoas falam de você, né? Que você também pode alcançar o seu sonho. Gente, o Asta cresceu com todo mundo incentivando ele a abandonar o sonho de ser um cavaleiro mágico e de ser o rei mago, né? E isso gerou nele um transtorno de ansiedade tão grande que ele buscou ferramentas pra poder provar não só pros outros, mas principalmente pra ele mesmo que ele conseguia. Além de ter esse sentimento de rejeição da mãe, ele também era, de uma certa forma, rejeitado por toda a comunidade onde ele vivia. É só ver que nem na hora de ajudar ele a fazer as tarefas básicas do dia a dia, né, em que os meninos ajudavam com a magia para poder fazer, ele era bem-vindo, né? Com exceção do Yuno, a gente precisa dar os créditos para ele, porque ele foi o único que sempre acreditou e incentivou no Asta, né? Tentando ajudar ele a treinar. E ele tinha uma empatia tão grande pelo Pia que ele realmente ficava triste pelo amigo. O resto duvidava dele e desmotivava ele o tempo todo. A forma de falar alto, gritando do Asta, mostra o quanto ele tem essa necessidade de ser aceito, né? De ser amado e superar as expectativas e principalmente provar para todo mundo que ele não é um fracasso porque ele nasceu sem magia e poder. Além disso, né? Ele quer parar de sofrer o preconceito explícito e o preconceito velado que as pessoas ao redor jogam em cima dele. Cara, quer cena pior do que a cena dele recebendo o Grimório? Ele foi ridicularizado, né? Por não receber um lá na frente de todas as pessoas da mesma faixa de idade. E é nessa fase, na adolescência, né, que a gente está formando a nossa personalidade e a nossa identidade. E obviamente que todas essas coisas iriam causar ali um dano maior nele. Então a forma de se sobressair que ele arranjou foi basicamente falar alto, gritar, na tentativa de se afirmar diante de todo mundo. Então ele tá ali recebendo sempre uma descarga de tensão tão grande na mente dele que os níveis de adrenalina estão sempre muito elevados, fazendo com que a fala dele não fique só alta, como também muito acelerada. A gente vê que ele fala muito alto e fala muito rápido. E vocês podem ver que isso também é uma característica minha, né? E é engraçado que ele é basicamente completamente inconsciente desse comportamento dele, né? Porque ele é tão bombardeado por emoções o tempo todo que ele nem percebe o quanto ele tenta ganhar no grito, seja a atenção de alguém, seja a aprovação de um grupo, o amor de uma freira, ou então o apoio emocional que ele precisa para não desistir e lutar pelo sonho dele. No início ele tá tão desesperado para conseguir tudo isso que os gritos, né, ou a fala muito alta, foi aí a única forma que ele conseguiu de tentar fazer com que as pessoas ouçam ele e ouçam ali o ponto de vista dele, já que ele não pode provar com magia, né? Ele não consegue usar, não, também não pode provar com músculos, porque ali naquele universo não é o suficiente, mesmo ele tendo treinado tanto. Então ele tenta impor tudo isso com um volume vocal mais elevado do que os outros. É como se a magia que ele usa para combater outra magia fosse o grito. Ele tem a magia do grito, vamos dizer assim. Para resumir, pessoas que falam muito alto, no final das contas, elas só estão tentando fazer com que as outras pessoas prestem atenção nelas para que elas possam mostrar que elas são especiais e se sintam amadas com isso, né? E quando a gente junta esse transtorno de ansiedade com o transtorno de hiperatividade, a gente tem justamente o quê? O nosso Asta, que conforme vai ficando mais velho, mais experiente, passando por várias coisas, né? Ele é aceito não só pelos cavaleiros mágicos para entrar num batalhão, mas pela primeira vez na vida dele, né? Cada indivíduo de um grupo incomum aceitam ele como ele é. Sem o fato de ele não ter magia ali, né, para ser ridicularizado ou fazerem piada dele. Inclusive acreditando na capacidade dele. Então ele vai conseguindo driblar essas questões, deixa de ser tão impulsivo, tão inquieto, agitado e de falar
tão alto. Eu espero que esse vídeo tenha respondido aí, ele é com bases na psicologia e na psiquiatria, que eu não sou formada em nada disso, tá bom, gente? Mas eu faço terapia, eu também faço as minhas consultas psiquiátricas, então eu aprendo muita coisa ali e eu pesquiso muito sobre isso na internet. Mas vocês depois podem pesquisar também, que vocês vão ver. Se quiser, eu posso deixar até as fontes aqui de onde eu vi isso pra vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!